Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Silvana Soares e estou aqui para mais uma aula no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Vamos começar a nossa aula? Hoje iremos ter uma aula maravilhosa de português. Vocês gostam de português? O conteúdo da nossa aula será segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos. A habilidade da nossa aula será identificar o espaçamento entre as palavras na segmentação da escrita em frases e textos. O que será segmentação? Alguém já ouviu essa palavra? Tenho certeza que sim. O que é a segmentação? Às vezes na sala de aula a gente escuta é para escrever tudo junto ou separado? Será que podemos escrever tudo junto? Tudo que falamos é composto por diversas partes, que são as palavras. Quando falamos, temos a impressão de que tudo que dizemos é uma coisa só e que escrevemos todas as palavras juntas. Só que não é assim. Devemos ter muita atenção na hora de escrever algo. Quando eu escrevo uma palavra junta com a outra, eu não entendo, porque a palavra ela tem o início e o final, a letra inicial e a letra final. Desculpem. A segmentação, explicando melhor para que vocês compreendam bem, porque lá na frente tem uma atividade bem legal. É todo o espaço que separa o quê? Uma palavra da outra, na frase e no texto. Então, segmentar as palavras na escrita não é uma mera exigência formal, é um percurso funcional que facilita a leitura. A segmentação, ela orienta o leitor a percorrer a escrita e facilita o entendimento daquilo que você está lendo. Vamos relembrar o alfabeto? O alfabeto é um conjunto de letras, com 26 letras, composto por vogais e consoantes. Aqui temos as vogais, que é A, E, I, O, U. Temos aqui também as consoantes. E agora eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples, para vocês compreenderem melhor ao fazer a segmentação das palavras. Nós temos aqui um exemplo com consoante e vogal. O C representa as consoantes e o V as vogais. O B é uma consoante e o O é uma vogal. Quando eu junto B mais O, eu tenho a sílaba BO. Quando eu junto o T mais o R mais o I, que eu tenho aqui uma consoante, outra consoante e uma vogal, eu vou ter a sílaba TRI. E quando eu junto essas duas sílabas, BO mais TRI, eu vou ter o quê? Uma palavra. Então, crianças, como eu estava falando, quando nós juntamos as duas sílabas, nós formamos uma palavra. Quando eu juntei a vogal e a consoante, eu formei uma sílaba. E quando eu juntei as duas sílabas, eu formei uma palavra. TRI mais BO é igual TRIBO. Agora, nós iremos juntar duas palavras. Quando nós juntamos as palavras, nós formamos o quê? Uma frase. A frase que eu coloquei aqui para vocês é assim: o índio Raoni pertence à tribo dos Cariri. Vocês lembram desse índio, desse jovem? É lá da história da nossa sequência didática, Eu e Outras Histórias. Agora nós vamos relembrar a história Aventuras de Raoni na Passagem de Juazeiro. Que tal você tentar ler essa frase? Vamos lá, eu estou te desafiando a ler a frase. Tá difícil, né? Eu não consegui. Agora vamos tentar ler essa outra frase. Local, ou espaço, de frondosas, ou espaço,
A palavra frondosa inicia com a consoante F e termina com a consoante S. Árvores do Juazeiro. Ponto final. Por que eu consegui ler essa frase? Porque essa frase foi escrita com a segmentação das palavras. Você percebe a importância da segmentação para se compreender melhor uma frase? Aqui vocês não conseguiram ler, porque a frase foi escrita toda junta. Se eu escrevo as palavras juntas, como eu vou saber onde ela inicia e onde ela termina? Então, não consigo entender o que estão querendo dizer na frase. Aqui, ó, eu pintei aqui, dá pra ver? Cada espacinho desse aqui é separando uma palavra da outra. Então, a segmentação, nós não podemos escrever as palavras juntas, porque fica difícil de entender o sentido da frase. Agora, continuando, ainda relembrando esta linda história, vamos analisar um trecho lá da história do jovem Raoni. Esse texto aqui também é para vocês fazerem a leitura. Quem será que vai conseguir? Vamos lá? Observem, o texto inicia aqui e termina aqui. Alguém conseguiu ler? Eu não consegui. As palavras estão todas juntas, não é verdade? Vocês percebem que não houve o que aqui nesse texto? Não houve o espaçamento entre as palavras. Que palavra é essa, desse tamanho? Tudo emendado. Então, isso aqui, esse texto sem a segmentação, ele dificultou a minha compreensão para a leitura das frases, das palavras no texto. Agora, observe. O mesmo trecho que você leu no anterior, escrito de forma correta, ou seja, com a segmentação das frases no texto. Vamos ler? O vaqueiro, o espaço. O vaqueiro, já farto de tantas delícias, até se arriscou a dançar. E um tanto desengonçado, foi motivo de muitas risadas e todos se divertiram. Vocês conseguiram ler? Agora sim. Isso daqui é um texto com a segmentação das palavras. Perceberam a importância de se escrever respeitando o espaço entre uma palavra e outra? Exatamente isso. Então, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido melhor o que é a segmentação. Agora a hora do nosso desafio. Vamos lá? Com a ajuda de um responsável, observe a frase e reescreva com segmentação. Temos aqui um exemplo para você entender melhor. A frase está escrita sem a segmentação. O espaço entre as palavras não foi respeitado. Ao escrever a frase, devemos utilizar o quê? Um espaço de uma palavra para outra. Vamos ler a frase? O jovem Raoni é um grande guerreiro. Então, aqui existiu a segmentação, porque tem espaço de uma palavra para outra. Agora é sua vez. Observem essa frase aqui, ó, não tem a segmentação. Você vai fazer a segmentação dessa frase, você pode passar um tracinho e embaixo você vai reescrever a frase e depois fazer a leitura da sua frase, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham compreendido realmente o que é a segmentação. Acessem o canal, dê o seu like, curtam, compartilham e não esqueçam de responder o desafio, tá certo? Eu vou ficar muito feliz. Um beijo para todos.